12 de maio de 2020, são 8 horas e 26 minutos, a segunda parte da aula sobre lei complementar e lei ordinária. Então, gente, presta atenção. Essa pirâmide que eu coloquei para vocês aqui, essa pirâmide ela diz respeito à segurança jurídica, ok? Então, presta atenção. O mesmo assunto tratado em sede de decreto executivo tem uma segurança jurídica menor do que em lei ordinária, que é menor do que lei complementar, que é menor de ser tratado na Constituição e que é menor do que ser uma cláusula pétrea. Ok? Então, veja, estou falando de segurança jurídica. Bom, se eu perguntar na prova para vocês qual a diferença entre uma lei complementar e uma lei ordinária, vocês vão dizer assim para mim: existe uma diferença no aspecto formal, existe uma diferença no aspecto material, tudo bem? Então vejam, até agora eu falei apenas da questão formal com vocês, tá? Qual é a diferença formal? A diferença formal, na verdade, são duas diferenças, tá? Porque cada uma delas tem numeração própria, tudo bem para vocês? A sequência na numeração, tá? Ela é própria. Então, a sequência da numeração ela vai ser própria, tá ok? Então, se vocês me permitirem aqui, ó, eu vou entrar aqui no site do Planalto e vou mostrar para vocês. Tá? Muito obrigado. Assistência técnica aqui, trouxe um cafezinho aqui para mim. Aqui. Muito obrigado. Então, aqui, ó. Se vocês quiserem olhar uma lei, gente, eu gosto muito de ir no site do Planalto, tá? Porque ali não vai ter dúvida, certo? E aí você vai aqui, ó, legislação, tá? Legislação federal, ó lá, leis complementares. Então, quando você clica aqui em leis complementares, olha lá, tá 172, tá vendo? Lei complementar 172 de 15/4. Lei complementar 171 de 25/12. Então, nós temos 172 leis complementares, tá ok? A numeração, vocês sabem, ela vai crescendo, tá ok? Agora, se eu for entrar na lei ordinária... Nossa, vai ter muitas. Aí nós já estamos na lei 13.997. Ok? Então, vocês vejam que a primeira diferença formal entre as duas leis é a numeração. Elas obedecem numerações distintas, ok? Agora, independente dessa numeração, existe uma diferença formal realmente importante, que é o quórum para votação. Por quê? Porque a lei complementar exige maioria absoluta para ser aprovada, enquanto que a lei ordinária exige apenas maioria simples. Ok? Agora, gente, qual é a diferença do ponto de vista material? Aqui que o bicho pega, tá? Fala, Daniela. A Constituição, Renata, a Constituição vai estabelecer algumas matérias que serão reguladas por lei complementar, é isso? A Constituição, Renata, ela vai estabelecer que algumas disciplinas, algumas matérias, só podem ser tratadas por lei complementar. Então, você veja que a Constituição, ela é muito... A nossa Constituição ela precisa ser regulamentada, né? Sempre. Então, vários momentos, quando você vai lendo a Constituição, ela tem assim, a lei disporá sobre, a lei estabelecerá nos termos da lei. Então, quando a Constituição fala nos termos da lei, eu pergunto a você, que lei é essa? Ordinária. Complementar, ela vai dizer. Então, Daniela, presta atenção, gente. Quando a Constituição falar nos termos da lei, ela não está dizendo que tem que ser lei ordinária. Ela está dizendo que
pode ser lei ordinária, porque nada impede que o Congresso Nacional pegue um assunto que a Constituição fala nos termos da lei e trate desse assunto em sede de lei complementar. Estão me entendendo? Então, quando ela fala nos termos da lei, está em aberto nesse aspecto de lei complementar e ordinária. É isso aí, é exatamente esse raciocínio. Quando a Constituição fala nos termos da lei, pode ser qualquer lei, ordinária ou complementar, não importa. Aí até delegada, né? Se aquela disciplina não for, se a própria Constituição não impedir o legislador de tratar daquela matéria em sede de lei delegada. Eu já falei para vocês que tem algumas matérias que não podem ser objeto de lei delegada. Mas olha só, se a Constituição falar nos termos da lei, ela deixou aberto. Pode ser lei ordinária, como pode ser lei complementar. Agora, quando a Constituição fala nos termos da lei complementar, o que ela faz? Só pode ser lei complementar. Restringe. Ela restringe. Nós chamamos que ela reserva aquela matéria à lei complementar. Então, veja bem, determinadas matérias, a Constituição Federal prescreve que só podem ser tratadas por lei complementar. E não podem ser tratadas por medida provisória. Aí é que é outra questão importante, gente. Veja bem. Quando a Constituição fala que determinado assunto deve ser tratado em sede de lei complementar, além dele impedir que a lei ordinária trate daquele assunto, além de conferir uma maior segurança jurídica, porque agora aquele assunto vai ter que ser aprovado por lei complementar, por maioria absoluta, ao mesmo tempo, impede o presidente da República de tratar daquele assunto em sede de medida provisória. Estão me entendendo? Sim. Tá ok, gente? Sim. Então, vejam, isso aí é muito importante, tá? Eu não sei quem falou aí, mas eu vou explicar para vocês. Vejam, não é a lei complementar que só pode tratar daqueles assuntos. São aqueles assuntos que só podem ser tratados por lei complementar. Entendeu a diferença? Tá? Não é a lei complementar que só pode tratar daquele assunto. Eu jamais vou dizer que uma lei complementar é inconstitucional porque ela trata de um assunto que não é reservado a ela pela Constituição. Isso não existe. A lei complementar, quem pode mais, pode menos. A lei complementar, ela pode tratar de qualquer assunto. Agora, são alguns assuntos que só podem ser tratados por lei complementar. Tá claro isso para vocês, gente? Uhum. Sim. Claro. Tem alguma dúvida aí? Se alguém tiver alguma dúvida. Tá? Então, olha só, novamente. Quais as diferenças entre lei complementar e lei ordinária? Existem duas diferenças entre lei complementar e lei ordinária. Existem diferenças no aspecto formal, existem diferenças no aspecto material. Formalmente falando, uma lei complementar difere de uma lei ordinária pela numeração e pelo quórum exigido para sua aprovação, já que a lei complementar exige maioria absoluta e a lei ordinária exige maioria simples. Agora, do ponto de vista formal, qual a diferença entre uma lei complementar e uma lei ordinária? É que a Constituição Federal reserva ao trato pela lei complementar alguns assuntos. E aí, esses assuntos não podem ser tratados por lei ordinária, só podem ser tratados por lei complementar. Repito, não é a lei complementar que só pode tratar daqueles assuntos. A lei complementar pode tratar de qualquer assunto. São aqueles assuntos que só podem ser tratados por lei complementar. Dúvidas? Uhum. Não. Aí vem a pergunta para vocês de $1 milhão. Quero ver se vocês estão ligados na aula. Por que é que a Constituição Federal prescreve que determinados assuntos só podem ser tratados por lei complementar?
Para trazer maior segurança jurídica para os assuntos. Yeah! É isso aí, galera. Gostei, ó. Fiquei feliz agora. É exatamente, ó. Então, a gente volta para o nosso quadrinho da segurança jurídica. Veja, se a Constituição, olha só, se a Constituição diz que uma determinada matéria só pode ser tratada por lei complementar, automaticamente ela está conferindo segurança jurídica em dois sentidos. No primeiro sentido, que para dispor sobre aquele assunto, agora eu preciso de lei complementar que seja aprovada por maioria absoluta. E qual é a outro sentido, qual é a outra regra que confere maior segurança jurídica também? Aspecto material. Sim, quando a Constituição fala que determinado assunto só pode ser tratado por lei complementar, eu estou dizendo para vocês que esse assunto passa a ter uma maior segurança jurídica, porque agora, para dispor sobre esse assunto, eu preciso de maioria absoluta. Mas tem um outro aspecto aí, formal, que também confere maior segurança jurídica a esse assunto. Qual é? Ó. Hã? A numeração própria, o quórum mais dificultoso. Então, mas veja bem, quando a Constituição Federal, gente, diz que determinada matéria só pode ser tratada por lei complementar, essa matéria ganha uma segurança jurídica maior, porque agora, para dispor sobre essa matéria, eu vou precisar de maioria absoluta. Mas eu também tenho uma segurança jurídica maior, porque a partir de agora, essa matéria não pode ser tratada por medida provisória. Pode precisar de medida provisória. E aí, ó, eu vou pedir licença para vocês. Eu tenho um exemplo aqui muito legal para mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se é esse slide mesmo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Congresso Nacional, tá? A Câmara dos Deputados. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Artigo 45, parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar. Então, vejam vocês que o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição, porque é interessante, né? A Constituição Federal, ela fala que cada Estado membro da Federação terá 3 senadores. Então, é só eu pegar o número de unidades federativas e multiplicar por 3, eu sei o número de senadores. Agora, a Constituição Federal não diz qual é o número de deputados na Câmara dos Deputados. Ela delega isso para a lei. Mas para qualquer lei? Não. Ela delega para a lei complementar. Então, olha só, quem estabelece o número de deputados na Câmara dos Deputados é uma lei complementar. Pode o Bolsonaro editar uma medida provisória e reduzir esse número? Graças a Deus, não. O Denis, né? Eu vou falar para você que... Bom, deixa para lá. Mas ele não pode fazer isso. Então percebam como esse assunto ganhou uma segurança jurídica maior. Porque agora, além dele só poder ser tratado por lei complementar, ele também não pode ser objeto de medida provisória. Entenderam ou não? Entendi. Está claro isso para vocês? Tá? Agora, quando vem a Constituição e fala... posso pegar outro exemplo para vocês aqui. Ó. Vamos lá para a seara tributária. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias anuais. Que lei é essa? Lei de iniciativa do Poder Executivo. Medida provisória, né? Não. Leis do Poder Executivo? De iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual. Qual lei pode estabelecer o plano plurianual? De iniciativa do Poder Executivo. A Constituição... Qualquer lei. A Constituição está falando que se é ordinário ou complementar?
Não. Não. Então pode ser qualquer lei. É claro, gente, que se a Constituição não reserva a matéria para ser tratada por lei complementar, é claro que na grande maioria das vezes, salvo algumas exceções, o Poder Legislativo vai pelo caminho mais fácil. Ele vai, bom, já que não exige lei complementar, vai para a lei ordinária. Ok? Mas nada impede o Poder Legislativo de elaborar uma lei complementar. Tudo bem? Tudo bem ou não? Agora, olha aqui, ó, parágrafo 9º. Ó, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração, a organização do plano. Opa! Isso aqui é a norma geral. Percebe? Percebe? Então, olha só que interessante, ó. Eu quero mostrar o raciocínio para vocês. Ó, direito orçamentário. Para União, Estados, Distritos Federais e municípios elaborarem leis orçamentárias, exige lei complementar? Sim ou não? Sim. Então, acabamos de ver. Ó, a elaboração de lei orçamentária, olha aqui, ó, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais. Pergunto eu a vocês, a Constituição reservou a lei complementar estabelecer de orçamento? Não, qualquer lei. Não, qualquer lei. Agora, quando a Constituição vem e fala cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, vigência, prazo, elaboração e organização do plano. Opa, o que ele está fazendo aqui? Norma geral. Então, olha só, o que eu quero que vocês entendam. Para a União criar uma norma geral em matéria de orçamento público, exige-se lei complementar. Mas para a União criar o seu orçamento público anual, não se exige lei complementar. Estão me entendendo? Entendeu, Daniele? Hã? Eu dei uma boiada. Então é por isso que a gente tem que voltar nesse quadro. Esse quadro é importante. Entendeu? Sim. E a tela também está no meio, eu não estou conseguindo ver. Não está conseguindo ver? Travou a sua tela. Ah, agora sim. Então, olha só. Eu falei para vocês que no âmbito da legislação concorrente, a União pode editar normas gerais, tudo bem? Sim. Então, o que a Constituição fez? Ó, essa norma geral não vai ter prevalência hierárquica perante as outras leis? Essa norma geral não vai se impor perante a legislação das demais pessoas políticas? Opa, então eu quero segurança jurídica nessa norma geral. Uhum. Então, vem a Constituição e fala, União, se você quiser editar normas gerais em matéria de direito financeiro, em matéria de direito tributário, eu quero que você faça isso via lei complementar. Porque eu quero mais segurança jurídica. O presidente da República não vai poder editar medida provisória sobre norma geral, não. Agora, quando a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios forem anualmente elaborarem as suas leis orçamentárias, aí não precisa de lei complementar. Entendeu? Entendi. Uma coisa é eu editar uma norma geral que vai dizer como é que o orçamento público deve ser feito. E essa norma geral vai valer para todas as pessoas políticas. Opa, aqui eu quero segurança jurídica. Aqui eu quero mais segurança jurídica. Aqui eu quero lei complementar. Agora, outra coisa é as pessoas políticas elaborando seus orçamentos anualmente. Aí não precisa de tanta segurança jurídica. Aí basta uma lei ordinária. Tá, entendi. Então, o parágrafo 9º do artigo 165 cria a norma geral que ela fica para todas as pessoas políticas ela seguir essa norma geral. Então, ela vai ser criada por lei complementar. Como todas as pessoas políticas elas ficam sob a vigência dessa LC, daí tem o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, que é todo ano que eles têm que criar a lei, daí fica à disposição de qualquer lei, porque fica mais fácil para eles se organizarem, é isso? Não, é mais ou menos isso, Denis. Está legal, você está começando a raciocinar, mas vou dar uma ajudada para você, olha só. Como as normas gerais em matéria de direito financeiro são normas gerais que vão dispor sobre a elaboração de orçamento público,
E como essas regras vão ter prevalência hierárquica e vão se impor perante todas as pessoas políticas, Constituição, eu quero uma segurança jurídica maior para essas normas. Eu quero que a União, tudo bem, ela pode, em nome da República Federativa do Brasil, editar essas normas. Mas eu quero uma segurança jurídica maior porque essas normas são muito importantes. Elas vão influenciar na esfera jurídica, orçamentária de todas as pessoas políticas. Então, eu quero lei complementar e eu vedo que esse assunto seja tratado por medida provisória. Agora, quando se tratar de uma lei orçamentária que as pessoas políticas vão elaborar anualmente, tá? Eu vi um jacaré aqui. Então, quando for uma lei orçamentária da União, do município, do Estado, é uma lei anual, todo ano vai ter essa lei orçamentária, aí não precisa de tanta segurança jurídica quanto as normas gerais. Aí basta uma lei ordinária. Entenderam, obedecendo gente? A norma geral. Obedecendo a norma geral, exatamente. Obedecendo a norma geral. Tudo bem para vocês? Agora sim. Tá. Agora vem o ponto, hein? Agora vem o ponto mais difícil da aula. Tá? Vamos lá. Olha só. Lá em 1967, quando a Constituição de 67 virou e falou assim: para aprovar uma lei complementar eu quero maioria absoluta, e para aprovar uma lei ordinária basta a maioria simples, o que aconteceu? Eu tenho uma diferença do ponto de vista formal. Ficou mais difícil aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária. Gente, a doutrina, logo de cara, falou, opa, se para aprovar uma lei complementar requer-se maioria absoluta, então a lei complementar é superior à lei ordinária. Estão me entendendo? Se para aprovar uma lei complementar eu preciso de maioria absoluta, uma lei ordinária, que é aprovada por maioria simples, jamais poderá revogá-la. Independente daquela questão de matéria. Veja, a doutrina, gente, parece que ela olhou e falou assim, opa, para aprovar a Constituição é superior às leis. E a Constituição, para ser emendada, requer 3/5. Aí agora a legislação fala que tem uma lei que requer maioria absoluta e uma lei que requer maioria simples. Opa! Se a lei complementar precisa de maioria absoluta para ser aprovada e a lei ordinária precisa de maioria simples, essa exigência formal de maioria absoluta para aprovar uma lei complementar faz dela hierarquicamente superior à lei ordinária. Ou seja, independente da matéria, uma lei complementar jamais poderá ser revogada por uma lei ordinária. Entenderam isso ou não, gente? Entendi. Mais ou menos. Fala aí, Denis, qual a sua dúvida? Não, quando passou da Constituição cobrar determinados assuntos como lei complementar, o que aconteceu com esses assuntos que viraram para CLC e não LO? Daí, por exemplo, vai editar uma lei ordinária. Essa lei que antes era ordinária, ela passa a ser complementar com a Constituição nova ou não? Não, aí é assim. Veja bem. Eu acho que é essa pergunta que você está falando. Tá? Ó, aquela lei orçamentária de 64, ela é uma lei ordinária, tudo bem? Mas a lei orçamentária geral, a lei 4.324, ela é uma lei ordinária, tudo bem? Bom, em 64 nem existia lei complementar. Isso. Só que ela trata de um assunto que atualmente só pode ser tratado por lei complementar. Sim. Certo? Entenderam o raciocínio? Essa lei orçamentária geral, ela foi recepcionada pela Constituição. Mas ela acaba sendo recepcionada com status de lei complementar. Por quê? Porque para eu revogar ela agora, só através de uma lei complementar. Você está me entendendo? Não sei se era essa a sua pergunta. Era essa a minha dúvida. Obrigado. Valeu. Ó, isso aí, eu não ia falar disso hoje para vocês, tá? Isso ocorre tanto com o Código Tributário Nacional,
quanto a lei orçamentária, tá? Porque, vejam só, o Código Tributário Nacional, ele é de 66. Também não existia lei complementar. E a lei orçamentária geral é de 64. Mas eles tratam de normas gerais que hoje, atualmente, pela Constituição, é reservada à lei complementar. Então, o que vai acontecer? Se eu quiser alterar o Código Tributário Nacional, se eu quiser alterar a lei orçamentária geral, eu preciso de uma lei complementar. Então, nesses casos, apesar do CTN e apesar da lei orçamentária geral não serem leis complementares, eles têm status de lei complementar. Por quê? Porque para alterá-los, eu preciso de uma lei complementar. Entendi. Todo mundo entendeu isso? Sim. Giovana? Eu não ia ensinar isso para vocês hoje, tá, gente? Mas o Denis puxou minha língua aí. Então, olha só. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Gente, uma medida provisória, quando ela é aprovada, ela é convertida em qual lei? Lei ordinária? Em lei ordinária. Tá? Medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional se converte em lei ordinária. Ok? Uhum. Então, olha só. Quando a Constituição passou a falar em lei complementar, necessitando de maioria absoluta para ser aprovada, e lei ordinária necessitando de maioria simples, o que os doutrinadores passaram a entender? Que a lei ordinária não pode revogar uma lei complementar. Por que uma lei ordinária não pode revogar uma lei complementar? Porque eles entenderam que uma lei aprovada por maioria simples não poderia revogar uma lei aprovada por maioria absoluta. Estão entendendo o raciocínio? Uhum. Eles estão indo no aspecto formal. Eles não estão ligando para a matéria, tá, Denis? Deixa a matéria de lado um pouquinho agora. Para entender essa corrente doutrinária, basta você olhar para o aspecto formal. Qual é o quórum exigido para aprovar uma lei complementar? Maioria absoluta. Qual é o quórum exigido para aprovar uma lei ordinária? Maioria simples. Opa! Se para aprovar uma lei complementar eu preciso de maioria absoluta, e se para aprovar uma lei ordinária eu preciso de maioria simples, pode uma lei ordinária revogar uma lei complementar? Não. Não. Esse é o primeiro raciocínio. Ou seja, a lei complementar é sempre superior à lei ordinária. Veja, por esse raciocínio, pode a lei complementar revogar a ordinária? Não. Não? Ah, pode. Sim. A ordinária que não pode revogar complementar. Exatamente. Então, por esse raciocínio doutrinário, levando em consideração o aspecto formal, qual o aspecto formal? De que a aprovação de uma lei complementar requer maioria absoluta e a aprovação de uma lei ordinária requer maioria simples, então, gente, jamais uma lei ordinária pode revogar uma lei complementar. E a lei complementar pode revogar a lei ordinária, independente da matéria que elas estiverem tratando. Eu tive uma discussão com o professor Toni. Você conhece o professor Toni? Ele conheço. Eu tive uma discussão com ele na sala dos professores, discussão em bom sentido, né? Que ele falava que isso não é superioridade hierárquica, tá? Eu entendo que é, tá? Até respeito o entendimento dele, eu até entendo o que ele quer dizer, tá? Mas eu acho que se a lei ordinária não pode revogar a lei complementar e a lei complementar pode revogar a lei ordinária, então, para mim, a lei complementar é superior à lei ordinária. A prova, se eu perguntar isso, eu vou falar que é. E aí eu pergunto a vocês, a medida provisória pode suspender a eficácia do dispositivo de lei complementar? Não. Por que não? Ó, a medida provisória, gente, ela não revoga a lei, tudo bem? Ela suspende a eficácia do dispositivo que lhe é contrário. Nós vamos ver isso. Por que ela suspende a eficácia? Porque a medida ela é provisória, ela pode cair. Então, vamos imaginar, existe uma lei hoje dizendo que é proibido fumar dentro de ambiente fechado.
Se for adotada uma medida provisória permitindo que se fume em ambiente fechado, aquela lei que proibia, ela está revogada? Não, está suspensa. Não. Ela está com eficácia suspensa. Se a medida provisória for aprovada e convertida em lei ordinária, aí essa lei ordinária vai revogar aquela lei que fala que proibiu o fumo, estão entendendo? Mesmo se ela fosse uma lei complementar? Não. Se ela fosse complementar, não. Tá. Tudo bem. Eu estou falando um pouquinho de Essa medida provisória para vocês. Tá? Só para vocês entenderem, porque nós vamos tratar a medida provisória. Tá? Então, olha só. Existe uma lei que proíbe o fumo em locais fechados. Aí vem a medida provisória, o Bolsonaro mata o vírus. Então, agora vai fumar em tudo quanto é lugar para matar o vírus. Então, ele vai lá e edita a medida provisória dizendo que agora, a partir de agora, é proibido fumar em locais fechados. Essa medida provisória, ela entra em vigor na data de sua publicação. Pergunto eu aos senhores, essa medida provisória, ela vai revogar aquele dispositivo de lei que proibia o fumo? Suspende a eficácia. Não, vai suspender a eficácia. Por quê? Porque a partir de agora eu posso fumar em ambiente fechado. Se a medida provisória não for aprovada no Congresso Nacional, a medida provisória cai e aquele dispositivo da lei que proíbe o fumo volta a ter eficácia. Tá ok? Uhum. Agora, se a medida provisória for convertida em lei ordinária, aí vocês concordam comigo que essa lei ordinária vai revogar o dispositivo daquela lei ordinária anterior que proibiu o fumo. Entenderam? Agora, se aquela lei anterior fosse uma lei complementar, isso não aconteceria. Isso não, por essa corrente doutrinária, não poderia ocorrer. Por quê, Daniele? Porque se lei ordinária não pode revogar dispositivo de lei complementar, e se medida provisória, uma vez aprovada, se converte em lei ordinária, quer dizer que, se a lei ordinária não pode revogar dispositivo de lei complementar, é claro que o dispositivo de medida provisória também não vai poder revogar, vai poder suspender a eficácia de dispositivo de lei complementar. Entenderam o raciocínio? Sim. Tudo bem? Professor, Pois não. Lembra daquela MP do contrato verde e amarelo? Sim. Caso ela fosse aprovada, ela revogaria dispositivo de lei que está na CLT, é isso? E como ela não foi votada e caiu, exatamente, então volta o dispositivo a ter eficácia. É igual aquela medida provisória da contribuição sindical, lembra? Uhum. A medida provisória falou que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa. Sim. Se não me engano, essa medida provisória caiu, né? Ou foi aprovada? Acho que caiu. Acho que caiu. Acho que ela caiu. Ou seja, quando ela caiu, voltou a ter eficácia a lei que determina a obrigatoriedade da contribuição sindical. Ah, entendi. Estão entendendo? E, professor, esses contratos que foram assinados na vigência da medida provisória do contrato verde e amarelo. Aí essa pergunta eu vou te responder daqui a 2 aulas, Denis. Ah, beleza. Senão eu vou... Dá um nó na nossa cabeça. Na verdade, eu já sei que estou dando um nozinho já, né? Na verdade, o próprio Congresso pode dispor sobre os efeitos da medida provisória que perde eficácia, tá? Ele pode dizer que os contratos celebrados da eficácia na vigência da medida provisória permanecem, ou pode dizer que eles têm que ser revogados, ok? Entendi. Beleza. Gente, vamos terminar então. Eu chamo vocês logo em seguida, tá bom? Falta menos de 1 minuto. Ok.